Fala, galerinha abençoada! E aí, um bom dia para você, um bom dia para a família. E aí, já realizou suas tarefas? Já terminou aí as suas atividades desse bimestre? Espero que sim. Meus queridos, eu acho que agora nós podemos quase que encerrar aí, né, nossas atividades. Vamos ter mais algumas aulas, né? Esperamos fechar ainda dentro do mês de novembro aí todas as notas dos nossos queridos alunos do 9º ano e deixar um tempinho para que vocês possam se dedicar, até mesmo nas demais matérias, né, e atividades. A nossa última atividade aqui, bem dizer, para você que fez todas as demais, tá? Nós tivemos ali atividades, olha só, no dia 23/10, nós tivemos atividade no dia 3/11, e a última é hoje, dia 13/11, tá? E para quem ficou em recuperação, a recuperação será no dia 20/11, na próxima sexta-feira, dia do meu aniversário aí, viu? Anota aí na sua agenda, 20/11, a próxima sexta-feira aí. Queridos, nós vamos dar continuidade, vamos encerrar aí o nosso capítulo 13. Deixa eu largar minha máscara aqui. Nosso capítulo 13, desculpa, o capítulo 14. Então, eu convido você a abrir o seu livro, tá? Lá na página 114 e 115, ok? Abra seu livro na página 114 e página 115. Olha só, nós ouvimos um pouquinho ali, né, sobre o que é ser um discípulo, né? O chamado que Jesus nos faz, e até vimos aquela colocação, né, do grande escritor alemão e teólogo alemão, lembrar o nome dele aqui, Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, falando sobre Nachfolge. Nach quer dizer ali alguém que segue, e Folge sem nenhuma limitação ali, né? Vai, copia, segue os mesmos passos, as mesmas coisas que aquela pessoa faz. E ao lembrar dos discípulos, né? Lembro que alguns discípulos, quando viam Jesus fazendo milagres, talvez por imaginar que Jesus fosse o Messias, eles, né, ao serem chamados, ele poderia imaginar que teria algumas vantagens, né? Vamos dizer, aqui nessa terra ainda. Teria algumas vantagens, poxa, eu vou ser o braço direito dele, eu posso ganhar uma grande espaço, vamos dizer assim, uma grande nação para governar, vou ser um rei, quem sabe, vou ser um líder ali, e aí isso possa me trazer algumas vantagens financeiras, né? Então, políticas, e eu não sei, mas os discípulos, quando estavam andando com Jesus e eles serviam a Jesus, estavam aprendendo ali com Jesus automaticamente. Ao eles andarem com Jesus, eles viam o que Jesus falava, a forma que Jesus se portava diante das autoridades, diante das pessoas humildes, né, diante de todo tipo de pessoas. Eles viam os milagres que Jesus fazia e a preocupação de Jesus ali com as pessoas. E sabe, em algum momento ali da história, eles chegaram vamos dizer assim, a disputar entre eles quem estaria à direita, quem sentaria à esquerda, quem seria o melhor, quem lideraria e tal. E Jesus chamou eles ali, acabou com aquela festa, acabou com aquela bagunça ali, e falou para eles, olha, aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser o melhor, que seja o último, tá? Que seja aquele que sirva, que seja servo ali daqueles que estão à sua volta. Então, Jesus ele tentou demonstrar para eles que participar desse ministério, talvez, para eles, não fosse aquilo que eles estavam pensando naquele momento, né? De ter uma grande posição de honra, uma posição ali política, né? Mas Jesus queria mostrar para eles ali de forma humilde o que o próprio Filho de Deus veio fazer nesse mundo, servir ali ao próximo, né? O próprio Jesus estava servindo. E olha, uma lição atrás da outra, até lembrar, né, o que Jesus fez ali naquela semana da Páscoa. Lembrando que, né, na sexta-feira Jesus lavou ali os pés dos discípulos. Na verdade, na quinta-feira, porque na sexta-feira de manhã ele já estava sendo preso ali, né? Ele lavou os pés dos discípulos como sinal de humildade diante deles. Até lá em João, capítulo 13 ou 17, falando ali que Pedro disse assim, não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Jesus, então, se não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não vai ser mais meu discípulo. E Pedro, opa, para aí, não é assim, Senhor. Não, desculpa, Senhor, então não me lava só os pés. Lava por inteiro. E aí Jesus falou para eles, olha, quem está limpo, quem já tomou banho já está limpo. Mas há algumas pessoas que precisam ser limpas e precisam ser purificadas. Então, Jesus sempre tentava dar para os discípulos ali
vamos dizer assim, o exemplo de como eles deveriam se portar, como deveriam de trabalhar ali depois da sua partida. Então, o termo discipulado, olha só, nós podemos ver aqui, ó, a palavra discípulo. Discípulo, ela está aqui colocada, deixa eu passar aqui, ó, como ela tem uma terminação como matetes, no grego, matetes, que indicava a condição de um estudante ou um aluno em relação ao seu mestre. Tá? Então, aqui, eu estou com o livro na minha frente aqui, estou tentando ler no livro digital. Olha só, indicava a condição de estudante ou aluno em relação ali ao mestre, né? E Jesus, ali, né? Jesus era o nosso mestre, era o nosso Messias, o nosso Rabi, lá também em João, capítulo 3, ali, né? 7, vem dizendo ali que Jesus era o nosso Rabi, era o mestre dos mestres. Quando Jesus tem aquele encontro com Nicodemos, que Nicodemos fala para ele, sabemos que és mestre da parte do Pai, querendo saber como é que eram os milagres de Jesus, como que ele fazia aquilo, né? E Jesus fala para ele, mas tu também sendo mestres, não sabe de onde que eu venho, de quem eu venho? Então, olha só, Jesus era o mestre dos mestres, nosso Rabi, e os discípulos eram os seus alunos. Eles estavam aprendendo ali de Jesus, né? Estavam aprendendo ali qual que era o método, de que forma Jesus ia trabalhar, quais eram as ferramentas que eles poderiam utilizar e de que forma eles poderiam ali se portar diante de todas as situações. E sabe, amigos, talvez você tenha estudado, tá? Lá no capítulo 3, deixa eu dizer aqui, ó, no capítulo 4, quando vocês estavam lá no 7º ano. Olha só, eu estou aqui, ó, e nessa imagem que você vê aí do livro de vocês, onde nós temos o quadro Cultura Bíblica, sabe a que desenho ele nos remete? A este desenho aqui, ó, de 2 anos atrás, aqui da turma do 9º ano. Olha só, queridos, há 2 anos atrás, você estava fazendo aqui no capítulo 3, esta atividade aqui, ó, que falava sobre a vida de Jesus, né, e falava sobre o discipulado. Olha só, bem direitinho, o que ele nos fala aqui, ó. O grupo de elite, tá? Fala sobre o grupo de elite. E quem que é esse grupo de elite? São os discípulos. Eu vou colocar aqui, então, outro slide, na verdade, aqui, que a gente possa acompanhar. Olha só, os discípulos, né, de diversas origens ali, mas todos eles judeus, mas estou dizendo assim, cada um com a sua atividade, uns eram pescadores, um cobrador de impostos, né, e vamos dizer assim, pessoas de diversas profissões, diversas ocupações, e Jesus viu nessas pessoas ali aqueles que seriam seus verdadeiros discípulos, que estavam prontos ali para servi-lo, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês, qual é o preço do discipulado? Pode parecer para nós hoje desvantagens, assim como os discípulos, eles passaram por desvantagens. Talvez os discípulos não tiveram nenhuma vantagem, né? Qual foi o fim de Pedro, de João, de Tiago, de André, de Filipe, de Tomé, de Bartolomeu, Tiago menor, Judas Iscariotes, né, de Simão o Zelote, de Judas Tadeu e Levi Mateus, que era o cobrador de impostos. Nessa atividade, olha só, que você fez lá no 7º ano, olha bem, fala sobre cada um deles, e ali à esquerda, ó, como você mesmo viu ali, como foi a morte de cada um deles. Tá? Olha só, Tiago, filho de Zebedeu, Salomé, ele foi decapitado em Jerusalém. Simão o Zelote foi crucificado pelo oficial Caio Décio no ano 61. Tá? Vendo aquela primeira linha de cima lá, ó. Tomé, ele foi morto por sacerdotes pagãos com uma lança. Tiago menor chegou na Índia e na Pérsia, onde foi crucificado. Judas Iscariotes, tá? Ele se enforcou, né? Foi aquele que traiu Jesus. Depois tem André. André, ele morreu no ano 69 na Grécia, uma cruz em forma de X. Bartolomeu, aos 77 anos, no ano 77 ali, de Cristo, irmão do rei Armênias, Astíages, mandou que o esfolassem na cidade de Albanópolis, o esfolassem, puxassem ali numa rua, batessem nele. E Filipe, aquele que pediu a Jesus para mostrar o Pai,
Ele foi crucificado e apedrejado em Hierápolis no ano 60 da Frígia. Pedro, o famoso apóstolo Pedro, olha só, ele morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma no ano de 67, no reinado de Nero. João, o caçula, né, irmão de Tiago, ele foi autor de um evangelho e 3 cartas, e até mesmo Apocalipse. Este morreu de velhice. E Judas Tadeu, tá? Esse foi assassinado a pauladas e pedradas por bruxos na cidade de Suanir. E Levi Mateus foi morto por uma lança na cidade de Nadaba, no ano 60. Meus amigos, eu pergunto para vocês, pode ter alguma vantagem? A gente pode ver alguma vantagem hoje, né, no que aconteceu para a vida dos discípulos? Parece que não, né? Mas uma coisa eu quero ter certeza, viu? O que eles viram, o que eles ouviram, o que eles se relacionaram, estavam presentes ali, que foram testemunhas oculares, foi tão verdadeiro, tão puro, não digo mágico, porque de Deus a gente não espera mágica, a gente espera milagres. Olha, que eles preferiram perder a sua vida do que negar a sua fé, naquilo que eles viram e ouviram sobre Jesus, naquilo que eles presenciaram dos milagres de Cristo. E sabe, hoje, não vejo ser preciso para mim e para você, temos que colocar a nossa vida em perigo, né, como os discípulos colocaram. Hoje está tão fácil da gente pregar o Evangelho, está tão fácil da gente falar do amor de Jesus, está tão fácil, né, da gente levar esperança para as pessoas. Mas eu pergunto para você, como que nós temos lidado com isso? Qual tem sido a nossa atitude depois de nós termos conhecido a Jesus, experimentado andar com Ele alguns dias da nossa vida? Como tem sido as tuas atitudes? Como tem sido as tuas decisões? Como tem sido aí o teu relacionamento com Deus? É uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Queridos, esse teólogo alemão, né, que nós mencionamos ali, Dietrich Bonhoeffer, ele fala: discipulado é aprender que a graça de Cristo é de graça, mas não é barata. A salvação é algo que Deus nos concede gratuitamente, pois não cobra nada para nos salvar. Porém, essa graça custa tudo, uma vez que devemos nos entregar totalmente a Cristo e deixar que Ele opere em nós. A sua vontade é melhor do que a nossa. Esse teólogo, Dietrich Bonhoeffer, me fez querer buscar. Eu estou indo atrás daquele livro dele, chamado Discipulado, que eu achei lindo as palavras dele e a colocação dele ali diante daquela pessoa que quer ter essa mudança, quer buscar essa transformação na sua vida ali, depois de conhecer a Jesus. O que não dá é para nós ficarmos parados. Como ele disse, é de graça, mas não é barato. Exige de nós uma resposta. E qual será a minha e a sua resposta? Pregar, testemunhar, falar do amor de Jesus, e levar ali esperança para as pessoas, levar um folheto, levar um livro que for. E olha, quantas experiências e quantos testemunhos nós temos aí de pessoas que foram alcançadas por um folheto, no momento que estava tentando tirar a sua vida. De alguém que estava batendo a porta e a pessoa estava com a forca ali na cabeça, no pescoço para se jogar. A pessoa insistiu 2 ou 3 vezes mais ali batendo. A pessoa tirou da cabeça e desceu, e era uma criança fazendo um trabalho evangelístico e entregando ali um livrinho também sobre a esperança, igual esse que nós temos aqui na escola. Eu pergunto para você, se isso não é discipulado? Se isso não é aprender do mestre, do grande mestre, do nosso Rabi Jesus, fazer o que ele fazia pelas pessoas? Olha, nenhuma dessas atitudes ou nenhum desses milagres, vamos dizer, partiu de mãos humanas. Deus, Jesus, colocou pessoas, trabalha com o Santo Espírito na vida de pessoas para que sejam motivadas a trabalhar para Ele, em um momento certo, em uma hora certa, com uma pessoa determinada, que a obra dele se cumpra. Você já experimentou ser deixado usar por Deus na vida de outras pessoas? Peça para Deus uma experiência com Ele. Digo para você, faça uma oração e peça: Senhor, hoje eu quero ter uma experiência de salvação. Eu quero ter uma experiência de levar esperança, de poder falar do teu amor para outras pessoas. Peça, eu tenho certeza que você vai experimentar, que você vai viver essa história. Meus amigos, Deus nos abençoe.
nós possamos ter ainda aí mais 2 capítulos abençoados nas nossas próximas aulas, que você possa ter aprendido bastante sobre o Evangelho de Cristo, principalmente a nossa turma do 9º ano, que está se despedindo aí e indo para outras escolas. Que Deus seja seu companheiro dos seus estudos, seu motivador e seu amigo ali em cada uma das batalhas que você venha trilhar, ok? Deus te abençoe, queridos. Olha, nossa próxima tarefa está aqui, ó. Especialidade de cada um. O que você pode apresentar de suas especialidades, seus dons ali no trabalho do Evangelho. Nós vamos poder tirar essas dicas aí. Não deixe de assistir as próximas aulas. Participe. Vamos ficar com saudade sua e tenha certeza, está finalizando aí. Talvez a gente nem se veja mais aí neste mundão, né? Então, participe, assiste aí as próximas aulas. Feche seus olhos aí. Querido Deus e bondoso Pai, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor Deus, por mais um estudo, mais, Senhor Deus, um capítulo que nós podemos aprender das tuas sagradas escrituras, sobre o amor que o Senhor tem por nós e a forma com que o Senhor trabalha na vida das pessoas. Como nós também podemos ser usados ali, Senhor Deus, para levar esperança e salvação. Trabalhe, Senhor Deus, na vida desses alunos do 9º ano, na vida de seus familiares, que eles possam, Deus, conhecer plenamente o amor de Cristo. E assim, Senhor Deus, poder irradiar dessa luz na vida de outras pessoas. Nos dê, Senhor Deus, um ótimo encerramento de bimestre e nos abençoe os méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. É isso aí então, galera. Um grande abraço, viu? A gente se encontra aí na nossa próxima aula. Mais!